Muito bem, hoje vamos falar sobre a primeira lâmpada das 7 lâmpadas do candelabro. E a primeira lâmpada é o Espírito do Senhor. E vamos entender o que significa o Espírito do Senhor. Embora os profetas e alguns reis de Israel tivessem recebido a unção de Deus, a vivência do Espírito Santo em nós somente foi possível a partir da ascensão do Senhor Jesus. Durante o ministério terreno do Senhor Jesus, os seus seguidores tinham experimentado apenas a presença do Senhor Jesus, homem de Deus e homem de fé. Enquanto estavam na presença de Jesus, havia segurança, confiança e fé. Mas quando ele se ausentava da companhia dos discípulos, havia temor, que era medo, dúvida e insegurança. Isso acontecia pelo simples facto de não terem ainda sido selados com o batismo no Espírito Santo. Ou seja, não terem recebido o Espírito do Senhor. Em várias ocasiões, tais seguidores se mostraram débeis na fé e até covardes diante das circunstâncias. Mas, após ter o Senhor Jesus ressuscitado e soprado o Espírito Santo sobre eles, houve uma reviravolta nas suas vidas. Pedro, que até então tinha negado o Senhor Jesus 3 vezes, com medo dos judeus, tornou-se intrépido e corajoso para enfrentar até a morte na cruz, de cabeça para baixo. Ponto. Vamos dar um pausa aí. Veja que, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver algumas referências desse atributo, dessa qualidade, que é o Espírito do Senhor. Uma delas foi Sansão. A Bíblia diz que na época que Israel não havia rei, Deus levantava juízes, como levantou Gideão, Sansão. A Bíblia diz que Sansão nasceu com a força sobrenatural. Quando o Espírito do Senhor, se você pegar o texto, lá diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele. Quando o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, ele tinha uma força extraordinária e ninguém conseguia subjugá-lo. Quando Davi foi ungido por Samuel, lá está escrito que quando o óleo caiu na cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele. Por isso que Davi matou 10.000, venceu exércitos, e quando ele foi levar, quando ele não era ninguém ainda, nem rei ele era, ele foi levar comida para os seus irmãos, e há 40 dias o gigante pedia um homem para lutar, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E quando Davi viu, se apoderou dele uma revolta. Quem ele pensa que é para afrontar o Deus vivo? Eu irei vencê-lo. O Senhor me entregou o leão, o urso, agora vai me entregar a cabeça desse gigante. Ele tinha uma coragem fora do comum. É o Espírito do Senhor. Embora, repito, essa ação do Espírito de Deus, em algumas ocasiões, aconteceu não ainda pelo derramamento do Espírito Santo, mas como referência do que representa o Espírito do Senhor. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o pacote completo. Não só o Espírito do Senhor, mas esses 7 atributos que faz com que eu e você venhamos viver nesse mundo e aconteça o que acontecer, surja o que surgir, nós não vamos tirar o foco da nossa salvação. Como diz a Bíblia, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, olhando firme para o autor e consumador, Jesus Cristo, que em troca da glória que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por isso que você observa que quando o Senhor começou o ministério dele, ele desceu as águas e logo depois, o que veio sobre o Senhor? O Espírito Santo. E ele teve todas as condições dadas pelo Deus Pai, porque ele veio em figura humana, para vencer. Muito bem. Hoje, nos dias de hoje, nós temos visto dentro da igreja
pessoas que revelam essa condição. Eu lembro, tempos atrás, uma senhora nova de igreja, 1 ano, se entregou por inteiro, recebeu o Espírito Santo. Me procurou maravilhada, e ela passou por uma prova de fogo. E nessa prova de fogo que ela passou, o marido incrédulo, endemoniado, usado pelo mal, lhe propôs a seguinte questão: ou você sai da igreja ou eu vou embora. Ela disse: pastor, quando eu não tinha o Espírito de Deus, eu caí em desespero. Quando eu era incrédula, quando eu não conhecia a fé, eu caí em desespero. Aquele homem era tudo para mim. E eu caí em desespero, eu implorava. Na hora que ele propôs, ou você larga Jesus, só que não falou Jesus na igreja, ou você fica comigo. Ou um ou outro. Ou fica comigo, mas para ficar comigo sai da igreja, ou, enfim. Propôs que ela largasse a fé. E ela disse: olha, eu escolho Deus. Se você quiser ir embora, eu não vou largar minha salvação nem minha fé. Ele arrumou as malas, ela ajudou a levar no táxi. 1 semana depois ele voltou. Mas aquela prova, aquela pressão, ela só conseguiu suportar por ela ter o Espírito do Senhor que lhe fez ser forte. Então, o problema de não termos o Espírito Santo, digo você que ainda não tem, é que você vai passar por situações, injustiças, perseguições e provas, que se você não tiver o Espírito do Senhor, que é um dos atributos do Espírito Santo, você vai recuar, você vai se acovardar. Eu não preciso ir muito longe. Veja, a igreja aqui em Portugal passou há tempos atrás por uma grande perseguição. Por parte da mídia, injustiças, mentiras, que depois foram desmentidas na própria TV que publicou os fake news. Mas eu pergunto, quantas pessoas que, coagidas pela sociedade ou pela família, negaram a sua fé? Deixaram de lado sua salvação e, com medo das represárias, com medo das ameaças, que é natural vir, elas recuaram. Eu duvido, se essas pessoas tivessem o Espírito do Senhor, se elas abririam mão da sua salvação, porque A, B ou C, ou seja lá quem for, lhe coagiu. Jamais. Elas perderiam alguma coisa, mas não abandonaria a sua crença no Deus vivo, porque ela não está seguindo o homem nem a instituição, está seguindo a Jesus. Mas é óbvio, é claro, que de alguma forma vai vir perseguições. Mas não precisa ir muito longe. Eu lembro de um rapaz que começou a vir à igreja, esse é um caso oposto. A jovem recebeu o Espírito Santo, a jovem senhora, e permaneceu. Mas eu lembro de um rapaz que eu atendi, que mesmo, no norte, ele começou a vir à igreja com depressão, tinha a vida dele, e começou a se sentir bem, comprou a Bíblia, batizou-se, e começou a caminhada da fé, mas ainda não tinha o Espírito Santo. E o diabo levantou uma perseguição. Os pais, que eram extremamente católicos, quando souberam que ele estava vindo à igreja universal, coagiram ele e disseram: ou você sai dessa igreja, ou nunca mais põe um pé na nossa casa. Eu não vou lhe considerar mais meu filho enquanto você estiver nessa igreja. E fez aquela proposta, aquela ameaça, e ele, coitado, por não ter o Espírito do Senhor, a intrepidez, a coragem, para se agarrar à fé e saber que a fé ia livrá-lo, que Deus iria fazer justiça, que lá na frente eles iam ver que quem estava errado não era ele, sim os pais, por serem preconceituosos e, acima de tudo, por serem pessoas que não respeitam a fé dos outros. Mas ele acabou abandonando a fé. E a pergunta é: você tem o Espírito do Senhor?
Se você tem, tu permanece. Pode vir o que? Eu digo, permanece com a tua salvação. Você não larga Jesus, você não larga a fé, você não larga a vida com Deus. Tu está ali, ó, caminhando com Deus, fiel. Aconteça o que acontecer. Injustiça, perseguições, problemas, Deus te dá uma força extraordinária para você suportar. A exemplo, acabamos de ver Pedro, que quando não tinha o Espírito Santo, Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não, Senhor, por ti eu morro. Quando prenderam Jesus, você era um deles. Eu nunca vi esse homem. Você fala igual ele. Você estava com ele. Eu nunca vi. E quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Mas quando Pedro recebeu o Espírito do Senhor, o homem tinha uma intrepidez, uma coragem, uma ousadia, e ele não negou a fé no Senhor. Amém? Para concluir aqui, vamos lá. Na verdade, o Espírito Santo é o substituto do Senhor Jesus. E a sua tarefa é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. É ele o dirigente da igreja do Senhor Jesus Cristo. É ele quem revela o Senhor Jesus. Vou dar só um pausa aqui. Aí você vê a importância. Vamos ler mais um pouquinho. Somente o Espírito Santo é capaz de converter o ser humano ao Senhor Jesus. É aí que você vê que quando a pessoa ela nasceu de Deus e tem o Espírito de Deus, ela tem uma maturidade. Ela sabe que quem vai salvar a família dela é Deus. Então, quando ela traz um parente para a igreja, ela não fica forçando barra. E nem fica tentando convencer aquela pessoa a seguir Jesus. Não, ela faz a parte dela. Faz os votos, propósitos. Quando tem uma reunião especial, como reunião de virada de ano, um evento, convida. Mas ela sabe do seguinte, quem vai convencer não sou eu, é o Espírito Santo. Mas a pessoa que é uma forçação de barra. Não, pastor, fala com meu filho, porque se eu falar com ele, ele vai mudar. Não vai. Não vai, porque não sou eu que vou convencê-lo. Quem convence é o Espírito Santo. E se ele não se abrir para Deus, para que Deus fale com ele, e se ele não aceitar, não tem mudança. De repente, se até agora ele não aceitou, porque não chegou a hora dele. Amém? Para continuar. É ele quem opera todos os frutos e todos os dons espirituais de Deus em nós. Porque uma vez habitando dentro de nós, torna possível que manifestemos o seu caráter e o seu poder diante da sociedade em que vivemos. O recebimento do batismo com o Espírito Santo é o selo da aliança com Deus. Quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, é como se ganhasse o diploma do curso que lhe dará o direito de exercer uma profissão. Assim acontece com os batizados no Espírito Santo. Eles passam a ter a condição espiritual para exercer o ministério da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, expulsar os demônios, curar os doentes pela oração da fé. Enfim, fazer exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez. E eu vou mais além. Independente de você ser um pastor, independente de você ser um obreiro, se você tem o Espírito de Deus e a ocasião pedir que você expulse um demônio, não vai lhe faltar coragem para isso. A ocasião pedir que você ore por um enfermo, não vai faltar coragem para isso. Se não o tem, porque não tem o Espírito do Senhor. Porque independente de você ser obreiro ou obreira, ter um título ou não, se a ocasião pedir, se o momento pedir, está lá uma pessoa enferma, está lá uma pessoa manifestada, está lá uma pessoa precisando de uma palavra, quem tem o selo, quem tem o Espírito do Senhor, vai lá como o próprio Deus e ajuda aquela criatura. Amém? Muito bem. Para concluir, o Espírito Santo não foi importante apenas para o Senhor Jesus. Ele é importante para todos quantos recebem a mesma unção que ele recebeu. O Espírito Santo não estava mais presente com o Senhor Jesus que com os seus verdadeiros seguidores batizados. Não, pois está escrito, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá o Espírito por medida. João 3,34. Ou seja,
Se eu recebi o Espírito do Senhor, olha que maravilha, eu recebi na mesma proporção que o Senhor Jesus. Na mesma proporção. Por isso que o Senhor Jesus disse: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu fiz e maiores farão. Porque o Espírito que operava através do Senhor é o que opera hoje em nós. Aleluia. Amém? Por isso agora nós vamos buscar. Se você apagou o Espírito por causa de alguma coisa, pensa. Valeu a pena você perder algo tão maravilhoso, precioso, glorioso, que vai te sustentar a tua salvação, por isso que você trocou? Vale a pena deixar de lado algo tão glorioso por um orgulho, sei lá, um prazer, um desejo, uma fraqueza? Eu não sei. Eu digo você que apagou o Espírito. E você que ainda não recebeu porque não se entregou por inteiro, como dizia a senhora no testemunho também. O que falta? Então entregue a Deus. E hoje mesmo você vai receber o dom do Espírito Santo.